os dois vasos. Nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Graças a Deus. Louvado seja o Criador de todas as coisas. Como é bom sabermos, queridos, e termos esse entendimento de que nós somos vasos do Senhor de honra, porque somos os seus filhos. E nós já estamos, pela misericórdia de Deus, preparados para toda boa obra. Por que eu posso falar isso? Porque nós estamos no Evangelho. O Senhor permitiu que nós conhecêssemos o Evangelho da sua graça. E esse que é o único Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado, é o Evangelho que realmente nos prepara. Como nós vimos na semana passada, né, um Evangelho que batiza a nossa mente, ou seja, purifica, né? É o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, né, como o apóstolo Paulo disse. E esse lavar limpa realmente a nossa mente de todos os conceitos mundanos, religiões, ateísmo, filosofias, né, que são contrárias ao Evangelho. Enfim, a nossa mente se liberta de tudo isso. E isso é maravilhoso. E esse entendimento, então, do Evangelho da Graça nos conduz a conhecimentos mais profundos a respeito das coisas de Deus. E o entendimento que vamos tratar hoje é um desses pontos que são entendimentos bem profundos e que, de maneira geral, a religião, especialmente, claro, os que se dizem cristãos, eles não aceitam. Irmão Cristiano, por que as pessoas, mesmo as que se dizem cristãs, que leem a Bíblia, que estudam, etc., de maneira geral, elas não aceitam a visão desse assunto de hoje? Bom, eles não aceitam por quê, amados? Vejam bem, aquilo que eu sempre digo, aliás, né? A religião, ela trabalha fundamentada no mérito do homem, suposto, né? O suposto mérito do homem. Ou seja, para a religião, é o homem que conquista tudo do ponto de vista espiritual. Então, o homem, para ser abençoado, ele que se esforça, né? Ele que jejua, ele que faz a campanha, ele que, sei lá, passa o óleo, enfim, essas coisas que a religião faz, né? E para o homem ser filho de Deus, ele que aceita Jesus. Eu sempre coloco esse conceito entre aspas, porque na verdade ele é um conceito absurdo, né? Ele não faz nenhum sentido. Não existe nada, absolutamente nada na Bíblia que aponte para esse conceito de aceitar Jesus. Veja, há versículos, passagens isoladas de seu contexto que parecem, eu vou repetir, parecem que elas estão dizendo que a pessoa aceita Jesus, mas não estão. Nós já estudamos isso aqui muitas vezes, né? E, aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo, já de cara eu me lembrei aqui do estudo, sobre o aceitar Jesus. O blasfemo conceito de aceitar Jesus. Se você não entende disso, se você acha que o aceitar Jesus é algo bíblico, estude, assista a esse estudo do link, que vai estar na descrição aí, na gravação, tá? Assista para você entender esse conceito. Então eles acham que a pessoa aceita Jesus e que ela, portanto, né, ela é que se define como filha de Deus, o que também não faz nenhum sentido. Tá? Recentemente, nós estudamos sobre essa questão da filiação. Também vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Um estudo sobre essa questão de sermos filhos de Deus. É um estudo até recente. Então veja, como a religião trabalha então com esse suposto mérito dos homens, né, eles não aceitam que, na verdade, os homens, eles são o que são porque Deus determinou assim. Ou seja, os filhos de Deus que têm a vida eterna, né, a vida eterna pertence aos filhos de Deus, Ele os escolheu como filhos, desde antes da fundação do mundo. Esse é o assunto, né, da predestinação, da eleição, que está dentro do assunto de hoje, dos dois vasos. Veja, é Deus que define quem é o filho dele, ou quem deveria nascer como filho dele. É muito interessante, nesse estudo, inclusive, a gente fala dessa questão da adoção, né, que a Bíblia fala, fomos predestinados para serem adotados como filhos. A gente explica esse conceito da adoção, é muito interessante, né?
Então, a gente entende pela revelação do verdadeiro evangelho, como eu falei no início, esse é um assunto profundo, é um alimento sólido, nem todos estão preparados, mas nós temos que falar, né, abençoados? E a gente sempre conta com o Espírito Santo para abrir o entendimento segundo a vontade de Deus, obviamente, né? Nós temos que falar a verdade mesmo que alguns não aceitem, paciência. Mas sempre vai ter alguma pessoa que vai ouvir pela primeira vez e vai ter o seu entendimento aberto. Então, nosso papel aqui é transmitir o conhecimento. E esse assunto de hoje é muito profundo, justamente porque ele bate de frente com essa visão religiosa. Que o homem que faz, o homem que aceita Jesus, o homem que paga o preço pela salvação, o homem, tudo é o homem. E o Evangelho revela que não. Que, na verdade, todas as conquistas espirituais foi Deus que deu pela sua misericórdia. E o fato de as pessoas serem filhas de Deus, o fato de as pessoas, consequentemente, terem a vida eterna, isso acontece porque Deus quis, Ele escolheu as pessoas para isso. A religião não aceita, eles batem o pé, eles dizem não pode. Mas, gente, está escrito, preto no branco, e é muito claro. Mas, irmão Cristiano, vamos lá, se está escrito, por que eles não aceitam? Porque, gente, há uma distorção da palavra. Há uma distorção em relação aos contextos. Porque o grande problema é esse. Por exemplo, naquela questão da fé, né? A palavra diz assim, que aqueles que creram em Deus receberam o poder de se tornarem filhos de Deus, né? Ou seja, aos que creem no seu nome receberam o poder de se tornarem filhos. As pessoas isolam este versículo, por exemplo, lá do livro de João, né? Elas isolam e dizem, tá vendo? A pessoa tem que aceitar Jesus. Aliás, esse é um dos versículos, né, que as pessoas usam para dizer que o aceitar Jesus existe. Não existe, tá? Mas eles pegam conceitos assim isolados. Então, realmente, se você isola esse versículo, aos que receberam Jesus, né? Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A pessoa isola do contexto e diz, aí, tá vendo? A pessoa tem que aceitar. Aí ela confunde o conceito de aceitar com de receber, que são coisas distintas, mas eles dizem que é a mesma coisa. Aí eles confundem esse conceito, isola o versículo de todo o contexto, não só do contexto imediato do texto, mas do contexto geral, né? E aí dizem que isso é aceitar Jesus, e que a pessoa que se faz filha. E aí o que nós explicamos e que está muito claro em todo o contexto? Que, na verdade, não é a pessoa que se faz filha porque ela decide crer. Não, é o contrário. Ela crê porque antes ela já era filha. Porque Deus já havia escolhido e predestinado para isso. Ou seja, a soberania é de Deus. Então você não pode inverter os polos, né? Eles inverteram os polos. Não, a pessoa decide crer, então ela aceita Jesus e aí ela se torna filha de Deus, mas ainda assim ela pode se perder. Olha só que conceito bizarro, né? Porque ela se torna filha, mas ainda assim ela pode perder a salvação. Percebe que isso não faz nenhum sentido? Mas é o que é pregado aí em 99,9% das chamadas igrejas. Então nós estamos aqui justamente para combater esse tipo de ideia, porque são ideias antibíblicas, são ideias anti-evangelho, são ideias contrárias à soberania de Deus. Então, eu vou repetir, não é a fé que você decidiu crer, né, que você decidiu ter, supostamente, que te levou a ser filho de Deus. Não, é o contrário. É o fato de você ser filho anteriormente, de antemão, é que te levou a crer. Nessa questão aqui dos vasos, por exemplo, nesse primeiro versículo, vamos reler. 2 Timóteo 2,21. Observe só. Aqui também eles inverteram os polos. Olha só. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, mais adiante no estudo, a gente vai ver o contexto e nós vamos entender o que são estas coisas, tá? Eu não vou entrar nisso agora. Mais à frente a gente vai ver. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado, olha só, para toda boa obra. Aí eles inverteram os polos aqui também, porque eles dizem o seguinte, tá vendo, Cristiano França? Você diz que os vasos de honra foi Deus que os preparou assim. Primeiro, amado, que não sou eu que digo, é a palavra. E a gente também já vai ler isso aqui. É a palavra que diz, né? Mas eles dizem assim, Cristiano, você diz que o vaso de honra é Deus que faz ele ser de honra. Na verdade, aqui, ó, é a pessoa que se faz vaso de honra, porque ela é que se purifica. Mais uma vez, os polos foram invertidos.
Por quê? Porque, veja bem, não é o ato da pessoa se purificar destas coisas, que a gente já vai ver, como eu disse, daqui a pouquinho. Não é o fato de a pessoa se purificar, que leva esta pessoa a ser vaso de honra. É o contrário. É o fato de ela ser vaso de honra é que a leva a se purificar destas coisas que estão no contexto. Percebe? Antes a pessoa é filha. Antes a pessoa é vaso de honra. Antes a pessoa é ovelha. Antes a pessoa é boa semente. Então, tudo que vem em decorrência disso. Então, se eu tenho fé, é porque antes eu era filho. Sempre fui e nasci como filho. Você também, todos nós. Então, o fato de sermos filhos é que nos leva a ter fé. Percebe? O fato de sermos vasos de honra é que nos leva a essa condição de nos purificar das coisas ruins. Como eu disse, daqui a pouco vamos ver o contexto. Então, antes eu sou vaso de honra. E aí, consequentemente, eu me purifico. Você está entendendo? Então, nós somos vasos de honra e existem os de desonra. E isso, amado, é uma determinação de Deus. Veja, nós não podemos ficar discutindo com Deus, não podemos ficar inventando doutrina, como o sistema religioso inventa. Olha, abençoados, vou falar da minha experiência, tá? Claro que com 15 anos eu não conhecia nada sobre o Evangelho da Graça, então eu pregava o que eu sabia naquela época ali. Né? E eu dava lições ali, muito novinho, dava lições na escola dominical dos adolescentes na época. Eu era uma pessoa muito estudiosa nessa área, mas obviamente eu não tinha ainda na época a revelação da graça, tá? Então, eu pregava ali a palavra naquilo que eu sabia, e, amado, eu não tinha noção dessa questão, né, dos vasos, de predestinação, etc. Por quê? Porque eles não falavam disso. Eu pregava, eu ensinava o que eu sabia, né, o que eu ouvia ali. Por exemplo, as escolas bíblicas dominicais, na época da Igreja Batista, elas tinham como base revistinhas que vinham lá como é que é o nome? Da convenção, né? Então, a convenção local das igrejas batistas preparava aquelas revistas e vendiam os lotes de revistas para todas as igrejas ligadas àquela convenção. E nós dávamos as lições, então, fundamentadas naquelas revistinhas. Então, a gente não saía daquilo, né? Ficava preso dentro daqueles ensinamentos da revista ali. E eles nunca tocavam nesse assunto. Não se falava de predestinação, não se falava dessa questão dos vasos, de honra, de desonra. Eu, amado, nunca tinha ouvido falar disso antes da graça. E repito, eu era um estudioso, dava lição, pregava já desde de novo. Mas como isso não era ensinado, sequer eles tocavam nesses assuntos, então eu também nunca havia tocado e nem conhecia. Agora, não vou dizer agora, mas de uns tempos para cá, a gente até vê o sistema religioso tocando nesses assuntos, mas o que eles fazem? Eles encaixam esses assuntos na visão deles. Então, por exemplo, na questão da predestinação, o que eles dizem? É a pessoa que se predestina. Porque é a pessoa que aceita Jesus. Aí, o que Jesus fez? Ele predestinou a coletividade. Olha só como eles são astutos, né? Para eles não abrirem mão da visão deles, eles adaptam. O Senhor, ele predestinou a coletividade. Ele não predestinou as pessoas. Perceba. Ele predestinou a coletividade. Aí a pessoa aceita Jesus, entre aspas, e aí ela entra na coletividade. Então ela se torna uma predestinada. Gente, isso é mas tão absurdo do ponto de vista do que o Evangelho apresenta, que eu não tenho palavras para definir o quão terrível é. Essa é uma das distorções que eles fazem. Existem outras, né? Então eles vão tentando adaptar a palavra à visão deles, porque eles não podem abrir mão desse tal aceitar Jesus. Eles não podem abrir mão desse conceito do mérito do homem. Como eu falei, a religião é baseada nisso. Entende? As pessoas ficam presas nas 4 paredes denominacionais desse sistema religioso todo que tem aí no mundo. Elas estão presas nisso porque elas estão baseadas nesse pensamento. Que tudo espiritualmente depende delas. É o mérito delas. Vocês percebem que isso é uma maneira de manter as pessoas presas? Então eles pegam a visão da predestinação e como isso começou a ser mais falado, como eu disse, na minha época eu não ouvi falar. Tá, eu fui de igreja batista, né? 6 anos, fui pentecostal, muito tempo, né? E todas essas denominações que eu passei, eu não ouvia falar disso. Entende? Mas como esse assunto começou a vir à tona mais vezes, até pela própria internet mesmo, né? A internet ela acabou dando mais voz
né, assuntos como esse, que eram mais restritos, esses assuntos começaram a ganhar mais voz, começaram a aparecer mais. Então eles foram obrigados a tratar do assunto. Então o assunto eleição, predestinação, começou a entrar no meio daqueles que não falavam disso. Eles foram obrigados a começar a falar disso. Só que falar, como eu falei, dentro do conceito deles. O Senhor predestinou a coletividade. Aí o cara vai aceita Jesus, ele se torna um predestinado. Gente, isso não faz nenhum sentido. A eleição, a predestinação, o fato de uma pessoa ser um vaso de honra ou não, isso está no total e absoluto controle de Deus. Tá? Então, meus amados, vejam bem, nós vemos aqui o Paulo falando, se você se purificar destas coisas, será vaso para honra. Por quê? Porque a tendência dos vasos de honra é justamente isso. Se purificarem do que não presta, do que é negativo. Observe o seguinte, o que o apóstolo Paulo falou? Que o Senhor, lá em Efésios, no capítulo 2, né? Paulo disse assim, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, e dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí ele segue o raciocínio e diz assim, porque nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que Paulo quis dizer com isso? Que os filhos de Deus, os que têm a vida eterna, que são vasos de honra, que são a boa semente, a tendência, a raiz dessas pessoas, né, o âmago delas é fazer o bem. É o chamado que elas têm, que todos nós temos, que somos filhos de Deus. Então, consequentemente, o vaso de honra vai se purificar. E aí ele vai se tornar idôneo. Porque é a tendência de todo vaso de honra. É a tendência da boa semente. Eventualmente, a boa semente pode fazer uma obra má? Eu já expliquei isso. Sim, o apóstolo Paulo explica isso no capítulo 7 da carta aos Romanos. Tá? Ele explica essa questão das obras. Então, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, olha, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. Por que ele fala eu quero fazer o bem? Porque esta, mais uma vez eu vou dizer, é a tendência do vaso de honra. Esta é a tendência do filho da salvação, daquele que tem a vida eterna. É a consequência de quem nós somos. O nosso desejo é fazer o bem. O mal é o quê? No contexto que Paulo fala. O mal é a natureza humana, é a carne, é o pó. Entende? Então, em função desse pó que nós carregamos, que um dia vai voltar para o pó, é que há essa tendência de eventualmente fazermos obras más. Entende? Só que o Filho de Deus verdadeiro, ele não tem prazer nisso. Diferentemente do vaso de desonra, da má semente, do joio, que ele tem prazer no mal. Olha, teve uma pessoa que me perguntou recentemente, uma pergunta muito pertinente, obviamente, né? O seguinte, irmão Cristiano, como é que eu posso identificar então vaso de honra, vaso de desonra? Afinal de contas, o Senhor mesmo disse que o vaso de honra pode fazer o mal eventualmente, o vaso de desonra até pode fazer o bem. E é verdade. Só que é o seguinte, primeiro ponto que eu quero falar para vocês, a gente não tem que se preocupar com isso, tá? De ficar identificando, quem deixa de ser. Isso não tem que ser uma preocupação nossa, tá? Só que a palavra dá alguns caminhos para nós entendermos isto, né? Algumas pistas. O próprio Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Não foi o que Jesus falou? Ou seja, o fruto nos remete a quê? O fruto nos remete à raiz, ao âmago. Por isso, inclusive, que a palavra de Deus usa esse conceito das sementes. Porque a semente ela é o que ela é. Dentro da semente tem todas as informações genéticas, né? Tudo que a semente está lá dentro dela. E ela é o que ela é. Se ela é boa, ela é uma semente boa. Se ela é má, ela é uma semente má. Vocês estão percebendo? É uma questão de raiz, de âmago, né? Só que nós, filhos de Deus, temos, obviamente, o aspecto espiritual, porque somos espirituais, somos celestiais. Vamos ler isso aqui daqui a pouco. Mas nós também carregamos a imagem do que é material. Temos ainda o resquício de Adão conosco. E aí entra aquilo que Paulo falou. Eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. O Paulo fala, eu não aprovo o mal. O Paulo deixa isso muito claro. Então veja, um filho de Deus que tem a vida eterna, que é filho do Senhor, que é vaso de honra, eventualmente ele pode fazer o mal? Sim. Se ele fizer, ele vai colher as consequências dele, etc. Vai ser corrigido pelo Senhor, aquela coisa, todo aquele processo que a gente já estudou muitas vezes aqui, né? Só que ele é filho do Senhor e ele não vai aprovar aquilo. Ele praticou aquele mal, mas ele mesmo não aprova. Ele não quer, não tem prazer. Já o filho da perdição, ele é levado ao mal. Porque veja, se o Senhor determinou que os filhos de Deus têm o bem como
como prática, né? Ou seja, aquilo que nós falamos agora há pouco, né? Fomos criados para as boas obras, ou seja, o Senhor preparou as boas obras para os filhos da salvação, consequente as obras más foram destinadas à perdição. A perdição é que pratica o mal e, veja, tem prazer em fazer o mal. Essa é a diferença. Por quê? Porque isso está no âmago, está lá na raiz, percebe? Então, o Filho de Deus, ele foi chamado ao bem. Pode fazer o mal por causa da carne? Pode, mas ele não aprova, não quer. Paulo falou, né? Eu tenho prazer na lei de Deus. Na minha mente, eu sirvo a Deus e tenho prazer nas coisas de Deus. Repito, essa é a tendência dos vasos de honra. Os vasos de desonra têm a tendência para o mal. Eles podem fazer algum bem? Eventualmente podem. Mas com certeza, se um vaso de desonra faz alguma coisa boa, tem alguma coisa por trás. Tem algum interesse negativo por trás. Pode ter certeza. Se você observa o mundo ao seu redor, você vê muita perversidade. Entende? Os filhos da salvação não pertencem à perversidade. Eles podem fazer o mal, repito, mas eles não têm prazer nisso. Já a perdição tem prazer no mal, porque é a raiz deles. Vocês estão entendendo? Então existe no mundo, queridos, desde que o mundo é mundo. Olha, Adão e Eva eram duas sementes. Os dois filhos deles, os primeiros filhos, também duas sementes. As duas sementes estão no mundo material desde o início. Desde que o pecado entrou no mundo, percebe? Desde a escuridão, né, do império das trevas, etc. E eles seguem existindo. Vocês já vão entender isso aí, tá? Então vamos lá. Existem esses dois vasos, né? Vaso para honra e para desonra. Esses vasos também são conhecidos como as duas sementes. A semente boa, a semente má. O trigo e o joio. Observe aqui Mateus 13, versículos 24 e 25, nova versão internacional. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou o quê? Boa semente em seu campo. Agora veja o 25, observe só. Mas, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Olha aí, duas sementes. Uma boa e outra ruim. E aí ele se foi na parábola, né? Agora, abençoados, vamos observar um detalhe aqui. Olha o que diz o texto aqui no 25. Mas, enquanto todos dormiam. Se você parar para pensar, isso é uma referência aqui, à escuridão, à madrugada. Existe um conceito que nós apresentamos aqui de vez em quando, né, e é um conceito bíblico, obviamente, né, que diz respeito ao sexto dia da criação, que foi o dia que o homem foi criado e, consequentemente, o pecado entrou no mundo. Porque o pecado não entrou pelo homem, pelo primeiro homem, né? Por Adão, o pecado entrou no mundo, como diz a palavra. Então, nós entendemos que esse sexto dia, ele se estendeu durante todo o período anterior à cruz. Metaforicamente, obviamente, né? Por quê? Porque o pecado entrou no mundo e entrou a escuridão no mundo. A ausência de Deus. Por quê? Porque o pecado divorciou a criação do seu Criador. Então houve um distanciamento de Deus em relação à sua criação, inclusive criação que Deus amou, né? A palavra diz que Deus olhou a criação e disse, e viu que Deus que era bom, né? Ou seja, ele criou e sentiu prazer na sua criação. Mas o pecado fez o quê? Separou Deus da sua criação. Então entrou um período de escuridão. E esse período do pecado, ele reinou até a cruz, porque foi na cruz que Jesus aniquilou o pecado. Então esse sexto dia da criação foi todo esse período, desde que o pecado entrou no mundo até ele ser aniquilado no Calvário. Esse foi o sexto dia, eu coloco entre aspas, né? Sexto dia da criação, o dia da escuridão, o que Paulo chama de império das trevas, né? Então veja, durante o império das trevas, olha o que Jesus falou, durante o período em que todos dormiam, ou seja, uma referência à escuridão, veio o seu inimigo e semeou o joio. O que é o inimigo de Deus? Gente, vamos raciocinar. Cristiano França, quem é o inimigo de Deus aí? Vamos raciocinar um pouquinho. O que Paulo falou a respeito do inimigo de Deus? Paulo falou o seguinte: as inclinações para a carne são inimizades contra Deus. Pegou? A inclinação para a carne é inimizade contra Deus. O que o apóstolo Paulo disse também? A carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e ambos se opõem, né? E estes se opõem um ao outro.
Não é o que Paulo falou? Está percebendo? A natureza humana é inimiga de Deus. É o mal, né? Quando Paulo falou, quero fazer o bem, mas o mal está comigo. É uma referência à carne. Deus criou todas as coisas, tá? Mas a partir do velho homem Adão, é que a má semente foi plantada. Então veja, o inimigo aqui é a natureza humana. Entende? Por quê? Porque o joio, o vaso de desonra, ele tem apenas a natureza humana. Aquilo que nós já explicamos, né? A má semente, o vaso de desonra, aquele que pertence à perdição, ele não tem espírito. Já explicamos isso aqui muitas vezes, tá, gente? Muitas vezes. Eu não vou entrar muito nisso hoje. Há outros estudos que nós explicamos isso aí. Futuramente, obviamente, a gente volta a falar desse ponto, tá? Mas eles não têm por quê? Porque o espírito, ele é um elemento divino. Então, só quem é celestial, só quem é filho de Deus, escolhido como filho desde antes da fundação do mundo, é que possui o elemento divino. A perdição, ela é alma vivente apenas. Apenas. Bom, muito bem. Uma vez que eles não têm o espírito, eles não têm a direção de Deus, eles não são nascidos de Deus. Eles são da desonra, por quê? Porque eles são do mal. Eles não têm o elemento divino. Eles não têm a direção de Deus na vida deles. Vocês estão entendendo? O mal foi destinado para eles. É aquilo que nós já dissemos aqui. O Filho da Salvação tem por chamado as boas obras. Consequentemente, as obras más foram destinadas à perdição. Por isso que há 2 vasos no mundo. Porque existem essas 2 obras, né? A obra boa e a obra má. Vaso de honra, vaso de desonra. Essa questão dos vasos, das 2 sementes, isso está no mais absoluto controle de Deus. O homem, na parábola aqui de Jesus, né, plantou a boa semente. Podemos entender que esse homem aqui, que era o dono, né, da terra, obviamente, se ele plantou ali é porque ele era o dono da terra, obviamente é uma referência a Deus, ao Criador. Né? E aí veio o inimigo, que é a natureza humana, e plantou o joio. Então perceba, o joio é isso, é só natureza humana. Sabe? Não tem natureza espiritual, é só natureza humana, é só destinado para o mal mesmo. E os da salvação não, eles até têm a imagem do terreno, mas eles são celestiais. Então, amados, são 2 sementes, 2 tipos de vasos, e eles existem, e existirão neste mundo para sempre. Por quê? Irmão Cristiano, por que eles existirão para sempre? Por que eles ainda existem? E por que usar a expressão ainda? Né? Por que ainda, Cristiano? Veja bem, nós aqui defendemos que a escatologia bíblica foi totalmente consumada. Nós defendemos, já estudamos muitas vezes isso aqui, tá? Que a parousia de Jesus já aconteceu, a segunda vinda já se consumou. Cristiano Francisco, isso é um absurdo, meu amado. Não, amado, não é. Na descrição do vídeo vai ter um link de nossos estudos da escatologia consumada. Tá? Quer se aprofundar nisso? Quer ter uma visão, quer ter a sua visão realmente ampliada para as coisas de Deus? Uma verdadeira revelação, algo extraordinário. Estude a escatologia consumada. Tá? Então, uma vez que a segunda vinda de Jesus já se consumou, aí fica a pergunta, ora, se Jesus já voltou, ainda existe vaso da perdição, vaso de desonra? Sim, amado, ainda existe. Por quê? Repito, eles estão desde o início da criação no mundo e sempre estarão aqui, porque aqui no mundo material é o ambiente deles. Percebe? Olha só um detalhe, 1 de Coríntios 15, versículos 47 e 48. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Vocês estão observando aqui 2 sementes? 2 vasos? Um é só pó, o outro é celestial. Aqui é uma referência, amados, aos 2 Adões. O primeiro Adão, que foi o Adão de fato, e o último Adão, que foi Jesus. Né? Então o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Agora veja, os que são da terra, olha que está sublinhado na tela aí, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Percebeu? Então existe um grupo que é só da terra? Existe. É o vaso de desonra. Percebe? Os que são da terra. Ou seja, eles são como o primeiro homem, que era pó da terra apenas. Não era celestial. O segundo homem, sim, era celestial, Jesus.
Pegou, né? Os que são da terra são semelhantes, né, ao homem terreno. E os que são do céu, ao homem celestial. Você percebe aqui, mais uma vez, essa dicotomia da terra e do céu. Pó da terra e celestial. Os que são da terra e os que são do céu. Percebeu as duas naturezas aí? Então, o que você observou comigo? Que os da perdição, eles são pó da terra e eles são da terra. Os filhos de Deus possuem a imagem do que é terreno? Claro, mas os filhos de Deus são do céu. Jesus não teve a imagem do terreno? Ele teve. Ele não teve em corpo de carne? Teve. Mas ele era do céu. E assim são os celestes, como você acabou de ler comigo aqui. Os celestiais. Nós, vasos de honra, somos celestiais. Está entendendo? Agora, observe. A origem do vaso de desonra é apenas o pó da terra. Aqui é o ambiente deles. Por isso que eles existem e ainda existem, apesar de Jesus já ter voltado. Eles permanecem porque aqui é o ambiente deles. Alguns irmãos se confundem, e é bom a gente tirar essa confusão na palavra, né? Alguns irmãos se confundem por quê? Porque leem alguns versículos e acabam isolando, mesmo sem querer, né? Não que a pessoa queira isolar de fato, mas ela acaba isolando sem querer e entendem que o filho da perdição acabou, porque se Jesus já voltou, então não existe mais o vaso de honra, não existe mais o ímpio, etc. Um dos versículos que trazem essa confusão é este que vamos ler agora. Salmos 37, versículo 10. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olha aí, que coisa, né? Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Bom, se você retirar do contexto, você pode concluir que o ímpio de fato desapareceu aqui na terra. Ainda que aqui na terra seja o ambiente deles, aqui é o habitat natural deles, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque você acabou de ler, o primeiro homem que era da perdição era formado como pó da terra apenas, não era celestial. O segundo homem do céu. Então, assim como era o homem terreno, são os terrenos. Percebeu o ponto? É tremendo isso. Esse é o ambiente deles, é o ambiente material. Aí você leu esse versículo aqui e pensa, bom, se Jesus já voltou, como o irmão Cristiano diz, e tantos outros irmãos, né, que defendem essa visão, graças a Deus, é uma visão inclusive que está crescendo. Se Jesus já voltou, então o ímpio acabou. Não, amado, veja, o ímpio não acabou aqui na terra. Repito, aqui é o ambiente deles, eles são da terra. Quando a palavra diz que o ímpio acabou, é uma referência ao reino de Deus. Observe o contexto, veja só. Nós lemos o 37:10, vamos ler o 9 e o 11. É um versículo anterior e o posterior ao 10. Vamos ler. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Agora o 11. Mas os mansos herdarão a terra. Aliás, quem falou isso aqui? Jesus, né? Jesus também falou isso aqui. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amados, pensem bem. Existe abundância de paz no mundo material? Responde aí, sinceramente. Vou repetir a pergunta. Existe abundância de paz no mundo material? Não existe. Isso aqui é uma referência ao reino. Irmão Cristiano, mas aqui diz que os mansos herdarão a terra. A terra é uma referência a coisas espirituais. A nossa herança é espiritual. Não é literalmente a terra que nós vivemos material. Você quer entender esse ponto? Irmão Cristiano, eu quero entender essa questão. Eu vou recomendar para vocês mais um estudo. Onde viveremos a eternidade? Esse estudo é maravilhoso. E explica justamente esse conceito aqui de herdar a terra. Veja, amado, a nossa herança não é nesse mundo. O que Jesus falou? O meu reino não é deste mundo. Lembra-se disso? Coloca isso na tua mente. Vou repetir. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. A nossa herança, logo, não é deste mundo material. A terra que nós já herdamos é o paraíso. Já herdamos, já é nosso. Inclusive, já habitamos lá espiritualmente. Percebe? O Espírito Santo não habita em nós? Pois é. Estamos ligados ao paraíso espiritualmente.
Então você quer entender onde viveremos a eternidade? Assiste esse estudo que é muito interessante. Você vai entender essa questão dos mansos herdarem a terra. Então essa abundância de paz prometida, amados, obviamente é uma referência ao reino de Deus, ao paraíso. Só lá teremos abundância de paz. Aqui no mundo material é de aflição. Jesus não disse, no mundo tereis aflições. Nós temos que abrir a mente para isso. Então, quando diz que o ímpio desaparecerá, obviamente é uma referência ao paraíso, porque no paraíso não tem vaso de desonra. Percebe o ponto? No paraíso não tem perdição, não tem o mal. Essa palavra de Salmos, obviamente, é uma palavra profética, né? Então ela aponta o quê? Para o resultado do que Jesus faria, a abundância de paz que Jesus traria. Obviamente uma referência ao paraíso, ao reino do Senhor. Lá não tem perdição. Aqui no mundo material tem. Você leu comigo, vou repetir. Você leu comigo agora há pouco. Eles são da terra. Assim como o primeiro homem foi da terra, os terrenos também são pó da terra apenas. Eles não têm origem celestial. Aqui, então, é o ambiente deles. Eles sempre existirão aqui. Agora, no reino de Deus, não. Porque lá é abundância de paz. Diferentemente do mundo material. Está muito claro? Percebe, amado? Você não pode isolar versículos do contexto. Então, se você lê Salmos 37:10 e isola, você tem uma ideia. Mas se você vê o contexto, você vê a referência ali ao reino de Deus. A herança, herdar a terra, é o paraíso. Assista ao estudo aí onde viveremos a eternidade para você entender melhor. Tá? Então, amado, tire da sua mente, então não existe mais a perdição. Existe, amados. A diferença é que eles já foram condenados. Veja, das duas sementes, a boa e a ruim, há essas duas condições. A boa semente já nasce com a vida eterna, porque tudo já foi consumado. Né? O Senhor já morreu, já ressuscitou, já executou a sua segunda vinda, já trouxe a ressurreição, o arrebatamento, tudo isso já se cumpriu, tá? Para você entender que tem que estudar, amado. Não adianta ficar, heresia, heresia. Vai estudar para você entender. Então, como tudo isso já foi consumado, então o juízo já aconteceu, inclusive nessa playlist da escatologia consumada, tem um estudo específico sobre o juízo de Deus. Então o juízo já aconteceu. Então os salvos são salvos para sempre, ou seja, têm a vida eterna. E os da perdição já estão condenados. Entende? Eles já passaram pelo fogo. Alguns também se apegam nisso, não é, Cristiano? Mas a palavra diz que a má semente é passar pelo fogo. Você passou pelo fogo, acabou. Amado, o fogo é um símbolo do juízo de Deus. Eu já expliquei isso também muitas vezes aqui. O fogo na Bíblia simboliza o juízo de Deus. Então eles, sim, foram jogados no fogo, ou seja, passaram pelo juízo e já foram condenados. Então quem tem a vida eterna nasce com a vida eterna. Quem não tem a vida eterna já nasce condenado. Agora, a má semente, ela é uma erva daninha, ela é joio. O joio é o que em relação ao trigo? É uma erva daninha. Então ele nasce, ele está nascendo aí. Por isso que você vê tamanha perversidade no mundo. Porque ainda que o Filho da salvação, o Filho de Deus, pode fazer o mal, ele não tem prazer no mal. Ele vai lutar contra o mal. Você está entendendo? Já a perdição não, eles têm prazer no mal. Eles têm prazer na perversidade. Então veja, irmão Cristiano, eu já entendi então. Existem dois vasos, que são também as duas sementes, etc. Onde é que eu posso encontrar uma referência clara sobre isso, sobre os dois vasos? Vamos ler aqui, Romanos capítulo 9, versículos... Eu vou ler do 11 ao 16, depois do 20 ao 22. Tá? Eu pulei alguns versículos para a gente ganhar tempo, que o esboço já estava muito grande. Tá? Mas você pode ler o capítulo inteiro, não tem problema nenhum. Só que eu vou me ater a essas passagens aqui. Então, primeiro, do 11 ao 16. Porque, não tendo eles nascido... Aqui Paulo está fazendo uma referência aos gêmeos, né, Jacó e Esaú, que eram filhos de Rebeca, né, netos de Abraão. Para falar da eleição, então, Paulo usa o caso deles. Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal... Observe. Por quê? Olha só. Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Pegou? Porque a eleição não leva em conta obras. Entende? As pessoas dizem o seguinte, não, a eleição é o seguinte, é que Deus sabia quem ia aceitar Jesus, Deus sabia quem ia fazer boas obras. Não, amado. Deus não leva em conta, não levou em conta, né, para eleger a questão de obras. É o que Paulo está falando aqui. Então eles não fizeram bem nem mal, porque eles não tinham nem nascido.
para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Está percebendo que essa questão da eleição está totalmente no controle de Deus? Vamos continuar, 12 e 13. Foi-lhe dito a ela, a Rebeca, né? O maior servirá ao menor. Deus determinou isso. Como está escrito, olha só, amei a Jacó e odiei Esaú. Meus amados, eu quero aproveitar e abrir um parêntese e falar para vocês o seguinte. Vocês estão vendo como a eleição é algo absolutamente individual? Como eu falei no início, o sistema religioso quer encaixar na visão deles. Ah, o Senhor predestinou a coletividade. Isso não existe. A eleição e a predestinação foi algo tão individual que Paulo dá um exemplo de gêmeos. Gente, gêmeos. Que nasceram do mesmo ventre, no mesmo dia. Você está entendendo? E Paulo falou, mas Cristiano, como é que ele fala o maior servirá ao menor? Gente, porque os gêmeos, geralmente um nasce primeiro que o outro, né? Ainda que nasçam no mesmo momento, no mesmo dia, um nasce primeiro e o outro vem depois. Só que Deus determinou que o maior ia servir ao menor. Interessante isso, né? Porque deveria ser o contrário, né? Porque o maior, o mais velho, o que nascesse primeiro, ele deveria ser servido pelo menor. Só que Deus inverteu. Então Paulo está usando isso como um argumento para a eleição. Deus que determinou. Por quê? Porque ele amou Jacó e odiou Esaú, ponto. Deus é Deus. 14 e 15. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Olha aí, ó. A religião não vive dizendo, esse negócio de predestinação que o Cristiano França prega, isso aí é injustiça. Olha o que a Bíblia está perguntando. Que diremos, pois? O fato de Deus amar Jacó e odiar Esaú, isso foi injustiça? De maneira nenhuma. Bom, não sou eu que estou dizendo, né? Cristiano, você que está dizendo que não tem injustiça. Não, eu não estou dizendo nada, eu estou lendo. Está claro, né? Porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. É Deus falando. E terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Gente, vamos lá. O que isso nos mostra? Que tudo isto está no mais absoluto controle de Deus. Não existe isso de um homem aceitar Jesus e se tornar filho de Deus, porque ele, homem, quis. Isso não existe. Não existe isso de, predestinou a coletividade, a pessoa aceita Jesus e ela se torna uma predestinada. Isso não existe. Tudo está no controle de Deus, porque Deus é soberano. Terei misericórdia de quem eu quiser. Ponto final. Meu amado. 16. Assim, pois, isto o quê, Cristiano? Ora, o contexto está falando da eleição. Então, isto é a eleição. Assim, pois, a eleição não depende do que quer. Responda, meus amados, onde está o livre-arbítrio nesse texto? Pelo amor de Deus. Onde está o livre-arbítrio que o pessoal prega aí? O homem tem livre-arbítrio para escolher ser filho de Deus. O homem tem livre-arbítrio para escolher ser um salvo. Bom, eu não encontro isso na Bíblia em lugar nenhum, né? Assim, pois, isto, ou seja, a eleição, a soberania de Deus, né, não depende do que quer. Bom, está claro, né? Nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Agora vamos para o 20, até o 22. Mas quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Gente, olha o argumento que Paulo está falando aqui. O que Paulo está dizendo? Gente, um vaso não pode reclamar de como ele foi feito. Você que é um oleiro, né? O oleiro é quem faz vasos, né? Então você pega o barro, monta o vaso, você faz um vaso quadrado. Aí o outro você faz redondo. E aí? O quadrado vai reclamar? Você fez ele redondo e eu sou quadrado por quê? Isso não existe. Percebe? É soberania de Deus. Está percebendo o ponto, né? Então quem és tu, homem, para discutires com Deus? Mas o sistema vive discutindo. Eu não aceito predestinação. Não aceito que Deus elegeu. Não aceito que Deus fez o vaso de honra. Tá bom.
Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Os dois vasos aí, ó. O joio e o trigo. Percebe? Árvore boa, árvore má. Os terrenos e os celestiais. Pegou, né? 22. E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? Bom, amados, está muito claro aí na palavra. Os dois vasos, eles existem. Aqui na terra, no mundo material, é o local do vaso de desonra. Nós que somos de honra é que estamos aqui de passagem. Aqui é o ambiente deles, porque eles são da terra. Você leu comigo. Nós somos celestiais, estamos aqui de passagem. Estamos vivendo um momento de vida material, mas seguiremos a nossa vida eterna no paraíso. É o nosso chamado. Percebe? Vamos ver aqui agora, nessa passagem que vamos ler agora, algumas características da boa semente, dos vasos de honra, que são os eleitos. Eleitos. Cristiano, o que é ser eleito? Eleito é escolhido. Né? Quando você vota em alguém e você elege, você escolheu aquela pessoa para te representar. Eleição é isso, né? É ser escolhido. Colossenses 3, 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha o que Paulo está falando. Vocês são eleitos. Então vocês têm estas características. Revistam-se dessas características. Santos e amados. De coração compassivo. De benignidade. Por quê? Porque os eleitos, os vasos de honra, foram criados para as boas obras. Lembra-se de Efésios 2:10. Então os eleitos têm essas características. Santos e amados de Deus, né? Porque Deus ama os seus eleitos. De coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha só as características dos vasos de honra. 13. Suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Que coisa linda, né? Porque o eleito é isso. Ele é vaso de honra. Percebe? Ele é escolhido de Deus, ele tem a direção do Espírito, ele tem o Espírito Santo. Ele foi criado para as boas obras. Por isso que Paulo fala, vocês são eleitos, então esse é o chamado de vocês. Essas são as obras que vocês têm que viver. E esses eleitos, irmão Cristiano, foram escolhidos quando? Já que houve a escolha, uma eleição, né, de quem seria vaso de honra e de desonra, assim como Deus amou Jacó e odiou Esaú. E aí? Quando foi essa eleição? O apóstolo Paulo nos revela em Efésios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Nova versão internacional. Porque Deus nos escolheu, olha aí, nos elegeu, foi a escolha, né? Nele, antes da criação do mundo. Aí está a resposta. Então a eleição foi feita antes que o mundo fosse criado. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. 5. E em amor, então, né? Em amor nos predestinou, porque a predestinação é uma consequência da eleição. Ele elegeu e deu um predestino a esses que foram eleitos. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Como eu falei, nesse estudo que está na descrição do vídeo na gravação, sobre a filiação, nós explicamos essa questão da adoção, tá? Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da escolha humana. É isso que está escrito aí? Conforme o bom propósito do livre-arbítrio do homem. Não, conforme o bom propósito da sua vontade, ou seja, vontade de Deus. Então o que nós podemos perceber aqui? Que a eleição, gente, tudo isso que nós lemos até agora, não deixa claro que a eleição e a consequente predestinação foi algo realizado totalmente, 100% por Deus e que pertence totalmente à soberania dele? Isto não depende de quem quer, mas de Deus. Amei Jacó e odiei Esaú. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Gente, é Deus, gente. A religião pula, não aceito, porque isso, sabe, é injustiça, porque Deus ele não faria algo assim. Gente, Deus faz o que ele quer.
Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Então, amados, olha, os vasos de honra, de desonra estão aí. Sabe, de desonra já estão condenados? Já estão condenados. O destino deles é a destruição eterna. Já foi. Já está condenado. Mas eles existem porque eles são erva daninha. Eles nascem aí. Então existem os dois vasos. Aqui é o ambiente do vaso de desonra. Porque eles são pó, eles são terrenos. Nós que somos celestiais estamos aqui também? Sim, mas estamos só de passagem. Então, abençoados, para encerrar, vamos ver aqui algumas características, mais algumas, né, dos vasos de honra. E vamos ver aquele contexto do versículo inicial, né, quando a palavra diz, aqueles que se purificarem destas coisas, né? Vamos ver o contexto, então. 2 Timóteo 2, do 16 ao 21. As características apresentadas aqui nessa passagem. Os vasos de honra, eles têm o desejo de se apartarem de obras más. Ainda que eventualmente possam praticar uma ou outra obra má, eles têm o desejo de viver longe delas, nós, filhos de Deus. Também nós temos o desejo de, uma vez conhecendo a verdade, jamais nos apartarmos dela. Vocês mais antigos aqui que caminham comigo em graça devem se lembrar, que eu já falei muitas vezes, que uma das características dos filhos de Deus é se manterem na verdade. Nós que somos filhos temos essa tendência. Uma vez que a verdade nos é revelada, quem é filho de Deus jamais regride. Então nós temos o desejo de nos apartar de obras más, nós temos o desejo de, uma vez tendo a verdade revelada, jamais nos apartarmos dela. E outra, nós queremos sempre ser úteis ao reino de Deus. É o que essa passagem aqui nos apresenta. Vamos ler. 2 Timóteo 2, 16 até o 21. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, olha só, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Amados, nesse período aqui, não se podia dizer que a ressurreição já havia acontecido. Porque a ressurreição foi no ano 70, a segunda vinda de Cristo aconteceu no ano 70. Na época de Paulo, era bem antes do ano 70. Então veja, eles dizerem que a ressurreição já havia acontecido, naquela época, era uma heresia. As pessoas hoje usam essa passagem para dizer que nós que defendemos a escatologia consumada somos hereges, né? Tá vendo? Esse pessoal aí, Himeneu e Fileto, eles dizem que a ressurreição já aconteceu. Só que nós podemos dizer que já aconteceu. Porque já aconteceu. Só que na época de Himeneu e Fileto de Paulo, não havia acontecido ainda. Por isso que era uma heresia. Bom, explicado isso, vamos ao 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, olha só. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Gente, o que Paulo falou de Romanos? Os que de antemão conheceu, também os predestinou. Capítulo 8 de Romanos. Ou seja, o Senhor conhece os que são seus desde antes da fundação do mundo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, olha, aparte-se da iniquidade. Por quê? Porque é um chamado do vaso de honra. O vaso de honra foi chamado para as boas obras. Percebe? 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. É o que nós falamos no início. Não é o fato da pessoa se purificar que a torna vaso de honra. Não, ela é vaso de honra antes e, consequentemente, ela vai se purificar destas coisas. O que são estas coisas? Ora, doutrinas erradas, né, como aqui Himeneu e Fileto pregavam, obras mais, iniquidade. É isso. Então, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, nós já vimos no contexto que são, será vaso para honra. Por quê? Porque já é de antemão vaso de honra, então será usado por Deus. Entende? Santificado e idôneo para o uso do Senhor. E preparado para quê? Para toda a boa obra. Pegou? Porque é o chamado do vaso de honra. Fomos criados para as boas obras. Então veja, amados, não são as boas obras que nos tornam filhos de Deus.
Não são as boas obras que nos tornam vaso de honra. É o contrário. Nós somos filhos de Deus, consequentemente temos um chamado às boas obras. Nós somos vasos de honra, consequentemente vamos nos purificar das doutrinas erradas, vamos nos purificar da iniquidade para sermos usados pelo Senhor. Perceberam? Tudo isto está no mais absoluto controle de Deus. Entende? Ele fez vasos para honra e vasos para desonra. Ponto. Não vamos discutir com Deus. Isso está no controle dele. Tá? Nós somos de honra, já temos a vida eterna. Os perversos são da desonra, já estão condenados à destruição eterna. Ponto. Vamos encerrar então com essa passagem maravilhosa. Romanos 9, 23 e 24. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Ó, que maravilha! Nós somos vasos de misericórdia e as riquezas da glória de Deus são percebidas em nossas vidas. Que para a glória, ó, já dantes preparou. Está vendo, amados? Tudo foi preparado por Deus. Deus não improvisou, percebe? Não tem improviso. De antemão ele conheceu, os que dantes conheceu também os predestinou. Então ele criou os seus filhos para serem vasos de honra, para a sua glória, para as riquezas da sua glória serem conhecidas. Percebe? Tremendo, né? 24. Vasos de misericórdia, os quais somos nós. Você recebe essa palavra? Que você é vaso de honra? Nós somos filhos de Deus, eleitos, abençoados, mais que vencedores. Temos a vida eterna. Tudo isso Deus já nos deu porque somos os seus vasos de honra. Somos o trigo, somos a boa semente. Os quais somos nós, a quem também chamou. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Que palavra maravilhosa. Meus amados, eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus porque tudo está no controle dele. E eu descanso sobre isso. As pessoas discutem, não aceito predestinação, não aceito que existam vasos de desonra e de honra que Deus criou. Meu irmão, se você não aceita a palavra. Nós não só temos que aceitar isso, entender que isso é de Deus e louvar ao Senhor por isso. Porque tudo está no mais absoluto controle de Deus. Louvado seja Deus pela eleição, louvado seja Deus, porque nós somos seus filhos, vasos de honra, já temos a vida eterna e estamos aqui no mundo para fazermos as boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós. Graças a Deus por isso.